1 Reis 17, do versículo 1 até o 7. Eu tenho a mensagem alimento espiritual em seu devido tempo. Todos acharam? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queriate, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queriate, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Até aqui. Amado Deus, uma vez mais te pedimos, vivifica a tua palavra para nós nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem assentar, irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus, a cada visitante. Ficamos felizes em ver a irmã Marielle com seu bebê ali. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Né? O irmão Jair já é da casa, né, irmão Jair? Da sua família. Deus abençoe. A irmã Isadora também, seu esposo. Deus abençoe a todos. Estamos falando sobre alimento. E para comer precisa ter fome, né? Fome, sede. E a coisa é, do que nós temos fome? Do que nós temos fome nesta noite? Do que você precisa? Eu não sei o que você precisa, mas você sabe, e Deus também sabe, e Ele é o provedor de todas as coisas. No natural, a gente precisa comer proteínas, a gordura, o carboidrato, vitaminas, né? Tudo aquilo que vai nutrir o nosso corpo físico. Então, a gente encontra nos alimentos. E tudo isso vai gerar em nós energia, né? Força, vitalidade, para que a gente possa viver. Hoje de manhã eu falava sobre o habitat natural dos animais, onde Deus criou o oceano, o ar para as aves, a terra. Mas você vê que Deus não criou um habitat para o ser humano. E desde então o ser humano está com fome. Desde do pecado, o ser humano está se debatendo como um peixe fora d'água, fora do seu habitat natural. E um peixe fora d'água morre. E o ser humano fora de Cristo morre. Se debate, falta o ar. Assim é no natural a gente também, né? Você vai lembrar daquele menino, na mensagem O Fundo Clama o Fundo, que comia os pedais da bicicleta, porque no corpo dele havia necessidade de enxofre. Então ele ruía os pedais da bicicleta, que era de um plástico, uma borracha, que tinha o enxofre, né? Ninguém disse para aquele menino que ali tinha enxofre, porém ele desejava enxofre, o corpo dele clamava por este enxofre. Você já viu as irmãs, as mulheres, quando ficam grávidas, que às vezes elas têm alguns desejos estranhos, né? Mas, geralmente, quando é genuíno, tem desejo de feijão mesmo, porque está precisando de ferro, né? Às vezes tem umas coisas meio estranhas, mas algo está clamando dentro dela, daquela pessoa, daquela irmã, que ela precisa daqueles nutrientes para nutrir, para criar aquela vida que ela está portando, né? Então, para tudo tem um alimento provido por Deus. E Deus, Ele provém para nós o alimento nesta dimensão. O alimento físico, o alimento natural. Lá em Mateus 6, nós podemos ver isso. Jesus dizendo no 6 ao 25, né? Ele diz do 25,
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que a elas? Então, nós temos um Deus que cuida. E mesmo em momentos de crise, em momentos de dificuldades, quando o próprio Deus decretou aquilo sobre Israel, e ele disse para Elias ficar junto ao ribeiro. E ali era o lugar onde Elias seria cuidado por Deus. E isso nós temos que ter bem claro em nossas mentes. Estar na palavra, onde Deus nos quer, ali você vai ter a provisão de Deus. Agora pense, Elias no riacho, a aguinha vindo, os corvos trazendo pão e carne. Como a Brana diz, né? Sanduíches de carne. Os corvos traziam para ele. E Elias só ia desfrutando. Enquanto todo Israel estava em crise. Imagine ficar sem chover. Não chove mais. Elias encerrou o céu. Nem orvalho. Imagine a seca. Imagine a perda das lavouras, as árvores, a sequidão que se tornou aquele lugar. Imagine a crise social que estava acontecendo, a revolta das pessoas, e tudo aquilo era juízo de Deus. Mas aqueles que pertencem ao grande Deus, de uma forma ou de outra, estavam sendo nutridos. Elias estava no ribeiro. Ele estava salvo, tranquilo, tudo certo, tudo bem, né? Vinha o alimento de manhã, vinha de noitezinha, e ali estava Elias feliz. E passou um bom tempo, aquele período, né? Talvez vamos imaginar que passou talvez um ano, até que a seca era tão grande, e Deus fez um movimento, algo que agora teria que tirar Elias dali. Então, o riacho seca. Agora, quando Deus faz esta mudança na nossa vida, e aquilo que nos dá segurança, conforto, que está tudo bem, mas de repente se secou, e nós temos que mudar de lugar, aí as coisas complicam, né? E você poderia imaginar, talvez até Elias desapontado. Ô Senhor, ainda tem um monte de tempo ainda para ficar, eu queria ficar aqui, Senhor, aqui eu estou em paz, aqui ninguém me incomoda. Mas não. E Deus ainda dá uma tarefa difícil para Elias. Ele diz, você vai descer, você vai naquela cidade, e você vai lá na casa da viúva. Imagine, a viúva em crise. As pessoas passando fome. E você vai lá, Elias, e você vai pedir comida para a viúva. Você vai pedir um pão para ela. Complica a vida de Elias, né? Mas existe uma qualidade no homem de Deus, no povo de Deus. É que ele segue a palavra. E por mais absurdo que fosse o Elias ir pedir comida na casa da viúva que estava morrendo, ele foi. E lá, a miséria era grande. Na rua de trás, alguém já havia morrido. Naquele bairro, naquela cidade inteira, estava em calamidade. E lá estava aquela mulher com o seu filho. Ela já vinha racionando o seu alimento por muito tempo. Na vasilha tinha o azeite, um restinho de nada. Era o último punhadinho de farinha que ela tinha. E ela estava lá na rua procurando uns gravetos para fazer um fogo. E ela juntando aqueles gravetos, de repente aquele homem estranho bate palma no seu portão. E ela olha, e logo que ela o vê, ela reconhece que ele era um homem de Deus. E ele pede água para ela. E ela vai buscar então água, e ele pergunta o que ela tem para comer, e ela simplesmente disse, olha, eu tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, estou pegando estes cavaquinhos, estes gravetos, para fazer um fogo, cozinhar, e então vamos morrer. Não tem mais perspectiva.
Acabou-se o alimento. Não tem mais de onde tirar. E ela, magra, com suas mãos ossudas, talvez sua criança tão desnutrida que não levantava mais da cama, Elias diz para ela: vai e faz primeiro para mim. Faça primeiro para mim. Eu fico imaginando o conflito na mente de Elias. Talvez se fosse nós queríamos até levar um cesto básico para ela, né? Ajudar. E Deus faz desta forma. Ele faz da forma que para nós parece impossível, difícil, mas porque o seu propósito é ainda maior do que a gente possa imaginar. E ela seguiu o conselho e foi lá dentro de casa, pegou aquele restinho de farinha. Eu quero que você imagine essa farinha, né? Não é a farinha branca como você está acostumado, mas era uma farinha embolorada, velha, cheirando mal. Ela pega lá o seu azeite, que não era aquele azeite de primeira categoria, mas de quinta, sexta categoria. O mais barato do mais barato, o refúgio do refúgio. E ela joga lá aquele pouquinho de azeite, aquela farinha e começa a amassar. Não sei se você já fez um pão asmo. É só isso mesmo que vai. E ali deu uma fatiazinha fina. Talvez ela colocou em cima de uma pequena panela, frigideira, algo assim, e assou só um pouquinho, rapidamente já estava pronto. E ela traz aquele pedacinho de pão, ruim, um pouquinho de água, uma água custosa, que deveria ir muito longe para buscar. E era tudo que ela tinha, o último que ela tinha. Ela deixou de dar para o seu menino, para si mesma, para servir aquele homem de Deus que estava ali. Se você prestar na descrição, ver a descrição bíblica de Elias, ele era estranho. Um homem vestido de peles, muitos anos sem fazer barba e cabelo, sem tomar banho. Era um sujeito bem estranho mesmo. Mas ela oferta para ele o seu último recurso, o seu último pedaço de pão. E ao comer ele diz: vai, volta lá, e agora fazes para ti, e nunca mais vai te faltar. Da vasilha vai haver o azeite, da botija vai haver a farinha. Aí eu imagino ela voltando para dentro de casa, pegando aquele pote de farinha e despejando sobre a mesa e cair um monte de farinha branquinha. E ela virar o pote, largar na mesa e olhar de novo e estar cheio de farinha. E ela pegar e jogar, e fez aquele monte. De repente ela pega o azeite e começa a derramar e não parava mais de derramar. E ela começa então a mexer, e a mexer, e a mexer. E logo ela tem um pão enorme. E ela olhava, ainda tinha farinha, ainda tinha azeite. E ela pôde dar de comer para seu filho, para si, para Elias. E era o melhor pão que já existiu. Era o melhor pão que havia em toda a redondeza. E ela vai fazendo mais. E ela lembra, o vizinho ali do outro lado da rua está precisando de comida. E logo ela corre com um pedaço de pão para o vizinho, e para o outro. E daqui a pouco as pessoas já sabem que ali tem comida, e eles começam a vir e se alimentar. Porque Deus é um Deus provedor. E até que Elias desse a palavra para que voltasse a chover, ali não faltou alimento. Deus tem um alimento provido a cada tempo, a cada era, para o seu povo. Ele tem a sua maneira de fazer as coisas. Em João 6, nós encontramos uma passagem, logo no comecinho, que diz assim: pois disso partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades,
E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e se assentou ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele sempre sabe. E Filipe respondendo-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Vai muito dinheiro, Senhor, para que cada um coma. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? O mesmo dilema da viúva. O mesmo dilema de Elias, ir pedir comida para a viúva. Deus nos coloca em certos apertos, irmãos. Deus nos coloca em certos apertos. E aí você diz: eu não tenho nada. Tudo se foi. O que é 5 pãezinhos e 2 peixinhos? E disse Jesus: mande assentar os homens. E o pessoal foi colocando, se assentando em grupos. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000 pessoas para 5 pãezinhos. Aí vem o segredo. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele agradeceu, repartiu-os e começou a dividir com os outros. Cada vez que ele partia, sua mão ia, entregava um pãozinho, a mão voltava, o pão estava inteiro. Eles colocaram talvez 4, 5 pãezinhos num cesto, de repente olhavam, aquele cesto estava cheio, e eles já iam levando. E eles começaram a trazer cestos e cestos, e aquilo não parava mais, e de repente todos estavam se alimentando, todos estavam comendo. Pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os 2 peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Ainda não vamos fazer desperdício, vamos guardar para a próxima refeição. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 5.000 pessoas, homens, fora as mulheres e as crianças. Vendo, pois, que aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles creram. Mas a motivação deles estava errada. Porque eles seguem a Jesus justamente por causa daqueles sinais. Mas Deus é um Deus que Ele cuida da gente, Ele cuida do seu povo, e Ele é responsável por nós. Quando Ele tira aquele povo do Egito, saindo e entrando em Canaã, saindo do Egito, e Ele os conduz pelo deserto, e lá no deserto, no lugar onde não tinha como plantar, não tinha como obter água, não tinha de onde tirar o sustento, Deus envia o maná. Ele envia o seu maná para que haja comida em alimento, para que haja abastança. E eles podiam pegar aquele maná, se você imaginar a descrição, era como uma pipoca, né? Branquinho. O seu sabor, a Bíblia diz que era como o pão de mel. E ali dentro do maná tinha todos os nutrientes. Tudo que o ser humano precisa para viver estava ali contido naquele pequeno maná. E a cada dia o maná caía de novo, caía na segunda, caía na terça, caía na quarta. Eu fico pensando, talvez na segunda Deus dava um cardápio, mais proteína. Na terça talvez botava outros elementos ali. Porque um maná não servia
para o outro dia. Ele estragava, então eles tinham que comer diferente, um maná fresco e novo, na terça, na quarta, na quinta. E a cada dia eles podiam ir e colher aos montes aquele maná. E eles podiam fazer frito, cozido, podiam comer in natura. O fato é que eles se alimentaram por 40 anos no deserto de maná. O problema é que o ser humano é cascadura, e começavam a reclamar do maná, começavam a ter saudades das paneladas de cebola e de batata e da carne dos peixes do Egito. E Deus ainda em sua bondade mandava cordonizas para eles. E Deus mandava tanto, mas tanto, tanto, que bastava passar a mão e juntar umas 3, 4, de tantas cordonizas. Mas você sabe, no deserto também faltava água. Não era todo lugar que eles encontravam água de forma pura, de forma boa. A passagem das águas de Mara era um oásis onde a água era azeda, amargas. E Deus, em sua bondade, ainda purifica aquelas águas. Moisés vai e corta umas folhas de palmeiras e joga no poço, e eles tomam da água e a água está pura, boa. Mas como não é o bastante, eles no meio do deserto, com sede, Deus diz para Moisés falar à rocha. E daquela rocha viria água. Moisés, irado, ele vai e fere a rocha. Ele bate na rocha por 2 vezes. Na graça do Senhor Jesus ainda vem aquela água. Mesmo ele quebrando o tipo, era para ele falar com a rocha, mas ele fere a rocha. Ele bate nela. Isso é outra mensagem inteira, né? Mas eu quero que você pense o seguinte: não saía um fiapinho de água. Às vezes eu lembro das ilustrações que a gente vê quando criança, né? Um xiringuinho de água saindo da rocha, e o povo ali pegando um golinho de água. Não, irmãos. Aquilo foi um rio, foi uma enchente. Aquilo molhou o deserto inteiro, fez lagoas, fez rios, os animais tomavam água em abundância. Cada um podia pegar e tomar água. E quando a nuvem se movia, Deus movia de lugar. Quando eles viam, aquela rocha estava ainda vindo atrás deles. E ela os seguia. E cada vez que precisava de água, bastava: Senhor, libera água, abre a torneira para nós. E ali vinha aquele caminhão-pipa no deserto. Você vê isso quando eles entram em Canaã, que Moisés, por ter ferido a rocha, ele não entra em Canaã, ele não cruza o Jordão, e Deus o recolhe, e ele vem morrer justamente em cima daquela rocha, na mesma rocha que os seguia no deserto. Será que é pouco, irmãos? Será que é pouco isto? Deus nos suprindo de forma tal, de forma a multiplicar, de forma a não deixar faltar nada. Deus nos dando o alimento propício, na hora certa, no momento certo. Eu desafio a você pensar se falta algo na sua vida. E se falta, basta falar com a rocha. Essa rocha é Cristo. Basta falar com Ele. E Ele ainda tem as mesmas propriedades. Ele ainda faz os mesmos milagres. Outro dia eu vi uma história sobre uma missão da igreja adventista na África, onde eles tinham uma pequena igreja daqueles irmãos africanos, num certo lugar onde de difícil acesso, eram quase meses para chegar nesse lugar no meio das montanhas. E lá havia uma pequena igreja e uma pequena congregação daquela aldeia que frequentava aquela pequena igrejinha. E você sabe como as coisas são difíceis lá. E eles enfrentando um período de guerra civil, não havia como obter alimentos. Então os irmãos se reuniram dentro da igrejinha e começaram a orar e a pedir a Deus que mandasse uma provisão, que mandasse alimento. De repente uma criancinha entra na igreja segurando um monte de pipoquinhas. E ela diz: havia um homem vestido de branco ali afora, e ele disse para que a gente comesse disso. E eles olharam, e debaixo de uma árvore havia um monte daquele manazinho branco. E eles comeram. E eles passaram um longo período se alimentando só daquilo. Até que a guerra chegou aonde eles estavam, e as forças inimigas tomaram a pequena igrejinha e fizeram dela um depósito de armas. E quando isso aconteceu, aquele maná cessou.
E aquele povo teve que se mudar de lugar, sair dali, oprimidos. Mas o tempo passou e aquela revolução terminou, e eles voltaram então para aquela igrejinha, e quando eles voltaram a congregar ali, aquele maná começou a cair todas as manhãs, e até hoje, se você for lá, ainda tem o maná caindo lá naquele lugar. Deus responde, Deus tem sua maneira, Deus tem a sua maneira, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo isso nós estamos falando apenas do natural. Mas o profeta Amós diz em Amós 8:11, Deus fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando o quê? A palavra do Senhor, e não acharão. Há uma fome dentro do ser humano, há algo que busca por um alimento que não apenas nutra o nosso corpo, mas que nutre a alma. E este alimento que nutre a alma, ele produz vida, vida eterna, porque justamente estamos fora do nosso posto, fora do nosso lugar, fora do Éden, e fora do Éden há uma fome por Deus, muito grande sobre esta humanidade, e essa sede que o ser humano tem, que busca a saciar com as coisas que o diabo oferece, nunca é sanada, nunca está satisfeito. Você pode ver que as pessoas correm e buscam, e há entretenimentos e mais entretenimentos, e distrações, e moda, e tantas coisas que o mundo oferece, mas há sempre um vazio, sempre estão precisando de uma dose maior, porque isso está corroendo a alma, é como um peixe fora d'água debatendo, buscando o ar que não consegue respirar, porque está fora do seu habitat, está sem a sua comida, e sem a comida, o corpo físico atrofia, entra em estado de anemia, né? De desnutrição, ao ponto do seu corpo não reagir mais, e a alma do ser humano está nessa forma, porque lhes falta este alimento espiritual, e as pessoas se aproximam de Deus. Há muitas igrejas no mundo, e as pessoas se aproximam, mas se aproximam pelo motivo e objetivo errado, buscando algo que não é o que o Senhor quer apenas oferecer. E o que buscam? Bênçãos, bênçãos, bênçãos materiais e mais bênçãos, e como ficar rico, e como ser próspero, e casam de novo, e ali vai, e fazem um grande show, um grande espetáculo das igrejas, porque eles estão matando a fome da maneira que o diabo tem oferecido, com shows, com iluminação, com sensações. Você vê as igrejas modernas hoje, é uma fila, como se fosse para entrar dentro de uma danceteria. Há um cafezinho na porta. Eu costumo dizer, jogo confetes quando há um batismo, porque eles não vendem mais a palavra, eles não estão servindo a palavra, estão servindo uma experiência que você encontra em qualquer casa noturna, uma experiência que você compra no shopping, mas não a palavra. E as pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando a esse Jesus Cristo, que elas não enxergam mais. E quando chegam à presença do Senhor, elas querem apenas o pão material. João 6, do 25 e diante, Jesus vai falando assim. Você sabe o que aconteceu ali? Ele multiplicou os pães. E então, aquele povo quis idolatrar a Jesus. E ele sai e vai para um monte orar. E diz para os discípulos cruzarem aquele mar, ir para o outro lado, para a próxima cidade que eles estavam indo. Então o diabo manda uma tormenta e Jesus vem por cima das águas. Você sabe toda a história, né?
E Jesus intervém ali naquela tormenta, acalma aquele mar. E então no outro dia eles já estão do outro lado. E quando Jesus está chegando, aquela multidão também está chegando ao encontro de Jesus. E Jesus vê que eles não estavam ali porque queriam os milagres. Eles não estavam ali porque criam em Jesus, porque queriam Jesus. Eles estavam ali porque queriam mais pão. E achando-os na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondendo disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ele disse para eles: eu tenho uma comida melhor, eu tenho algo superior para lhes dar. Como aquela mulher no poço de Jacó: se você soubesse quem fala contigo, você que me pediria água, e eu te daria uma água na qual você nunca mais tornaria a ter sede. É essa água que nós queremos, é este maná que precisamos. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Em outras palavras, a vontade perfeita de Deus é esta, que vocês creiam em mim. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, e como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Em outras palavras, o que eles comeram no deserto foi um pão, sim, natural. Mas eu vos dou um pão, um alimento espiritual. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que a todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que maná, que alimento especial. Mas o que o povo faz? A Bíblia diz no seguinte versículo: murmuravam, reclamavam, chutavam pedra, murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. A palavra eu sou, os judeus não usam isso de qualquer jeito. Eles costumam usar eu estou, porque eu sou era uma determinação para Deus. Quando Moisés pergunta quem estava enviando ele na sarça ardente, Deus diz: o eu sou te envia. O eu sou. Mas Jesus podia dizer isto: eu sou. Ele fala com a mulher no poço de Jacó: é tu o Messias? Eu sou. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois diz ele, desci do céu? Não é o filho da Maria lá que teve um caso estranho?
né? Antes de casar, não foi isso? As dúvidas de Satanás. E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus, porque tanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e não a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Eles não entendiam isso. Suas mentes estavam fechadas. A mente carnal não capta, não recebe. Mas aquele que Deus chama, Ele revela. Ele abre o seu entendimento. Se você continuar lendo, você vai ver a mensagem às 3 classes de crentes. 70 discípulos foram embora. Aquela multidão já não queria mais saber de Jesus. Quem ele pensa que é? Que somos vampiros? Ele estava falando de seu Espírito Santo. Tudo que Deus é, Ele habitou em plenitude em Jesus. Tudo que Jesus é, Ele se derramou na forma do Espírito Santo sobre a sua noiva. Após a ressurreição, quando Jesus deu as últimas instruções para os seus discípulos e disse para eles: esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram para o cenáculo, um lugar alto, em cima de uma casa, e eles estavam lá, orando, cantando, falando da palavra, e aquela atmosfera foi envolvendo eles, por 10 dias, eles falando, pregando. E o que estava acontecendo enquanto isto? O próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o alimento vivo que foi sacrificado na cruz do Calvário, com as marcas das mãos, pingando sangue, adentrou no santo tabernáculo celestial, no céu. Abram as portas eternas que entrará o Rei da Glória. E aqueles portões celestiais se abriram. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. À frente Paulo disse: se eles soubessem quem era o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. Lá estava o pão vivo, o alimento celestial, o maná que veio do céu, entrando, não com uma bacia de um cordeirinho, mas com suas mãos sanguentadas. João estava lá olhando, e ele chorava porque ninguém era digno. Ninguém é digno de abrir o livro. Ninguém é digno de obter a redenção do povo que está na terra. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém era digno. Calma, João.
o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele venceu, ele está aqui agora, João. Oh, João levanta seus olhos para ver, e lá está Jesus, o Cordeiro ensanguentado, entrando no trono de propiciação. Aquele grande trono, a glória da Shekinah, aquela grande coluna de fogo. E ele entra com seu sangue e se assenta no trono, na destra de Deus. Aquele que a plenitude havia habitado na terra, agora estava sendo manifestado em plenitude. Oh, irmãos, eu posso imaginar quando ele se assenta, então como um raio desce e vai quebrando a atmosfera, vai quebrando os átomos e entra nesta dimensão e vem como relâmpago e vai mirando justamente em Jerusalém e vai e chega no cenáculo e chega um vento impetuoso e pela primeira vez um ser humano mastiga o pão vivo. Ah, Pedro salta, João salta, e eles começam a ver aquela coluna de fogo sobre eles, e aquilo faz como um redemoinho, e eles não aguentam e começam a clamar em línguas, começam a pular, a tremer, a chorar. Nada mais podia segurá-los, porque aquele nutriente do céu, o pão vivo, estava correndo por suas veias. Aleluia! Aleluia! Oh, glórias a Deus! Eles saem correndo pelas ruas. Uma grande multidão está ali para a festa de Pentecostes, logo depois da festa de Páscoa. E eles começam a pregar, eles começam a falar deste pão vivo, e eles começam a dizer: nós temos algo aqui. E isso é o cumprimento do que o profeta Joel disse: e o Senhor Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E alguns olhavam e diziam, os murmuradores: ah, eles estão bêbados. Mas outros diziam: não, esses são homens galileus. Em outras palavras, são pobres, são pescadores, mas eles estão falando em grego puro, eles estão falando em árabe. Aonde eles aprenderam essas línguas? Do alto estava descendo o poder. E esses chegaram para Pedro e disseram: irmãos, como é que a gente tem essa comida que vocês têm? O que eu tenho para fazer para comer isso aí? Eu estou com fome disso. Eu estou com fome de eternidade. Oh, Pedro se levanta e diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis este presente, este pão vivo, e recebereis este alimento espiritual. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Ali começa a ser servido, a ser pregado a palavra. Eles começam então a pregar. Começam a surgir as primeiras igrejas. E eles oravam e o Espírito Santo descia. E Deus começou a enviar o seu alimento. Aí Deus levanta um certo garçom para servir, um profeta também, Paulo. E aí Deus envia uma unção especial, porque é o alimento espiritual em seu devido tempo. E aquela unção vem a unção do leão, rasgando, fazendo oposição ao espírito do anticristo. E aquilo dá coragem para aqueles irmãos. E eles pregam sem medo a Jesus Cristo, esse o ressuscitado. Aleluia.
E eles vão pregando e pregando. E Deus está servindo um alimento, aquela unção do leão. E a era vai mudando, o tempo vai passando. E ali Deus começa a servir um outro tipo de alimento. É o mesmo Espírito Santo. Mas lembra que o maná na segunda tinha uma propriedade, na terça tinha outra, e na quarta tinha outra. E aquilo era o alimento completo. Ali Deus muda então e começa a servir a unção do boi, a unção de sacrifício. Para quê? Eles precisavam de um nutriente dentro deles, que iria levá-los dentro das arenas. Eles precisavam de um nutriente que faria eles padecer, dando louvor a Deus. E lá estava eles com aquela super unção, a unção de sacrifício. E o tempo vai passando, as eras vão mudando, e o diabo começa a trabalhar de outra maneira. Vem um cavalo preto, e aí Deus envia um outro prato. É o mesmo Espírito Santo, mas agora é a unção do homem, porque as eras negras, as vendas de indulgências, as doutrinas, Deus estava ali servindo, levantando um outro garçom, Lutero, e começa a servir para eles um alimento especial, em seu devido tempo, no tempo que nutre, no tempo que eles precisavam daquela unção. E aí vem as eras continuando, e vem a santificação. Passou a justificação de Lutero, a santificação de Wesley, e começa a chegar uma última era, um outro tempo, uma outra estação. E Deus tem um alimento especial para essa última era. E João olhou e viu uma águia voando. Mateus 10:14 disse assim: Jesus disse: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. E aí ele pega e traz tudo o que ele era, tudo que era o leão, tudo que era o boi, tudo que era a mente do homem. Ele se condensa mais uma vez, e ele desce, e essas asas vão batendo e vai voando, e esse vento vem arrastando e vai chamando suas águiazinhas. E as suas aguinhas querem alimento fresco, elas não comem carniça de jeito nenhum. Ele quer um alimento fresco, porque ele está forjando a sua noiva. Oh, ela está energizada agora. Para isso ele manda um garçom servi-la. Aleluia. 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 Ele levanta um pequeno garçom para servi-la. Um pequeno profeta na nossa era. Ele está forjando, ele está preparando, ele está alimentando. Você sabe como a águia faz para alimentar sua cria? Ela primeiro come o alimento fresco, aí ela vem e coloca na boca, mastigadinho. Aí Deus vem e levanta Apocalipse 10:7. Aleluia. Aleluia. Isso é comida de águia. As águias estão captando. E aí na sequência diz: tem um livrinho, João, tem que comer o livrinho, João. Lá está o livrinho, João. Leia Apocalipse 10:7, você vai ver em diante. E João pegou e disse: tá bom, eu como o livrinho. E é doce na boca, é saboroso na boca. Você vibra, você pula. E quando caiu no ventre era amargo. Você sabe, a pombinha não come carniça. Urubu come. Urubu come o grãozinho junto com a pomba, mas depois vai lá comer carniça. Mas a pomba não. A pomba só come aquele tipo específico de alimento. A noiva é parte do esposo. A igreja é igual a Cristo. As obras que eu faço também vós as fareis. E foi a palavra que as fez. E ele nos disse que as obras que ele fez, nós também as faríamos. Notamos aqui outra vez que se a palavra está em nós e vem a nós, como veio a Elias daquele dia, esta fará as mesmas coisas que ele fez. Se alimentarão nas coisas secretas de Deus, que estão escondidas do mundo. Que mensagem é essa?
Vamos falar do nosso cardápio? Vamos falar um pouquinho, irmão Manuel, do nosso cardápio? Semente da serpente, casamento e divórcio, cura divina, libertação, revelação. Não, revelação fajuta. Aqui desse lado tem alguém com dor de cabeça. Não, o teu nome é fulano, você mora na rua tal. Isso é o Senhor Jesus. E se virava de costas, como aquele anjo estava virado, o Elohim estava virado de costas para Sara, e dizia: tu mora na casa tal, o teu problema é tal, a tua enfermidade é essa, e no nome de Jesus você está curado. Você está curado. Você quer mais desse cardápio? Você quer mais desse cardápio? Mais desse alimento espiritual? Vamos lá. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. A terceira puxada é para peixes grandes. Chega de bebês denominacionais. Chega de tentar explicar. O Espírito Santo está aqui para te explicar. É peixes grandes. Porque a terceira puxada é fora do púlpito. É fora do púlpito. É lá no monte. Você sabe o que é a terceira puxada? É o pãozinho que parte assim, ó. É palavra falada. É vida vivida. É transformação. É o pão vivo que desceu do céu. É Ele alimentando a sua noiva. 7 eras, 7 selos. E ali Deus vai se derramando toda a sua plenitude. Porque Ele não quer só o leão, Ele não quer só o boi, Ele não quer só o homem. Ele quer completo, Ele quer plenitude. Ele quer um povo que se descola do chão. Ele quer um povo que vai para o arrebatamento. Ele quer um povo que vai ao voo, que lá de cima, das alturas, vai ver os detalhes, vai ver os mistérios, vai ver as pepitas de ouro escondidas por cada palavra, de cada vírgula, por trás de cada jota, de cada tiozinho, sem acrescentar, sem diminuir. E aí Ele começa a dar mais. Tem mais cardápio. Tem 1000 e tantas mensagens. Tem amor divino. Tem fé perfeita. Tem demonologia. Desmascara o diabo em todos os níveis e o põe para correr. Isso é um maná especial. Veja, isso faz outra vez a mensagem e o mensageiro. Volta, Elias. Até que eu diga, até que eu fale a palavra, não vai chover. Volta lá em Amós. Há uma fome sobre este mundo, mas eu tenho um ribeiro. Eu tenho os corvos que trazem pão. Eu tenho uma viúva que da butiva não falta farinha, não falta azeite. Farinha é Cristo, azeite é o tipo do Espírito Santo. Eu tenho um povo que está bem alimentado. Eu tenho a provisão para esta era final. E o que ele disse para o profeta? Vai lá para o celeiro e grava as mensagens. Armazena alimento para o meu povo. Guarda comida, porque eles vão precisar. A hora está chegando. A mensagem e o mensageiro agora é um. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Aonde está o corpo é Cristo. Ali se juntam as águias. Aonde está a palavra, o livrinho, a palavra, as águias estão comendo. Estão comendo. O alimento espiritual está pronto e está maduro agora. Aleluia. Cada um de vocês pode ter este alimento se o deseja. Se você está disposto a separar-se de toda a incredulidade desta hora. Se você está pronto para entrar em Cristo, entrar em suas promessas. E recorde suas promessas. As águias vão pegar agora Malaquias 4. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Lucas 17:30. Elias já veio, mas vos digo, virá.
E também João 14:12. As obras que eu faço, vós também as fareis. E quantas escrituras mais? Joel 2:28, e tudo o que ele faria nestes últimos dias. E como disse o profeta que haveria luz nestes últimos dias. Zacarias 14:7. E como operaria e o que faria. Todas as escrituras apontam a estes últimos dias. E isso é Cristo. Se você pode esconder-se agora nisso, nesse lugar secreto, se você puder comer e ver a bondade e a misericórdia de Deus, se você está enfermo, ali há cura. Eu não sei do que você está com fome nesta noite, mas Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está aqui para nos alimentar. Ele está aqui para te curar, para te dar uma nova perspectiva de vida. Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, que provém comida, que provém dinheiro, que provém todas as coisas materiais. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é muito mais para nós. Ele é o Senhor da nossa bandeira. Ele é o Jeová Shalom, a nossa paz. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa justiça. Todas as bênçãos redentoras, tudo que Deus é, Ele se derramou para a sua noiva. Não ligue para os murmuradores, eles sempre existiram. Eles sempre estiveram lá quando saíram do Egito. Eles sempre estiveram em todos os caminhos de Deus. Isso é o diabo. Não ligue, não é para todos. O irmão Branham diz assim: por que é que esta mensagem não se prega nesses grandes lugares? Nessas grandes campanhas entre as denominações? Por quê? É tão doce, é tão bom, é tão maravilhoso. É Cristo vivo. Não só isso, sinais e demonstrações deles estão no nosso meio. Você ora e as pessoas são curadas, não é assim? Estou dizendo nem o pastor, eu estou dizendo você mesmo. Quando os pedidos de oração vêm para aquelas criancinhas e elas são curadas. As pessoas vêm no altar e são curadas. Por que isso não está nos grandes púlpitos? O irmão Branham responde. E ele diz assim: não é o seu alimento. Não é comida para eles. Isto não é alimento para os assim chamados igrejas. Isto é alimento para a noiva. Isto é alimento espiritual em sua temporada. É o alimento da sétima era. Este alimento lhes faria mal ao estômago. É muito rico. É de Gênesis a Apocalipse, como é. É muito rico, o diabo não suporta isso. Mas para a noiva, não se pode fazer, mas para os filhos é pão. Para os filhos é vida. Para os filhos é Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. É para quem tem fome de eternidade. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a eternidade. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Coloque o culto em primeiro lugar. Deixe as festinhas de lado. Deixe os entretenimentos de lado. Coloque Jesus em primeiro lugar no seu guarda-roupa, no seu cabelo. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. E as demais coisas, aí elas são acrescentadas. Mas quem está em primeiro lugar é de quem você tem fome.
A noiva tem fome de Jesus Cristo. A noiva tem fome de sua palavra. É isso que nos sacia, é isso que nos alimenta, é isso que nos energiza. Vamos colocar de pé, irmãos. É o alimento vivo, é o alimento especial, é o maná escondido. Feche seus olhos por um instante. De todo aquele povo de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, 2 entraram em Canaã. É 1 para 1 milhão. Não são muitos que vão comer este alimento, irmãos. Mas sabe o que Josué e Caleb estavam acostumados a comer? Maná. Eles comiam de manhã, de tarde, de noite. E Moisés precisou de alguns espias para ver a terra, e juntou 1 de cada tribo, e eles prepararam suas malas. E Josué e Caleb pegaram suas malas e começaram a colocar maná dentro. Eles encheram de maná. Os outros estavam dizendo assim: olha, nós vamos numa cidade, e lá tem comida, lá tem cebola, lá tem carne, lá tem isso, tem aquilo. Estou louco para comer uma daquelas carnes. Mas Josué e Caleb guardaram o maná. O que você está comendo? Os 10 entraram naquela cidade e se assustaram com gigantes. Se assustaram com as muralhas. Se assustaram com os exércitos, com as armas, com a tecnologia. Eles comeram a comida que tinha para oferecer no mundo. E voltaram morrendo de medo. Mas quando Josué e Caleb passaram por aquelas bancas, cheias de comidas, de frutas, de carne, eles colocavam a mão na mala e comiam maná. A sua vida vai dizer o que você come. Os 10 voltaram em desespero, só dizendo quão grande Satanás era, quão grande eram seus inimigos. Eles voltaram dizendo: não tem jeito, o médico disse que está perdido, está desenganado. O médico disse que não tem remédio, não tem cura. Mas Josué e Caleb se levantaram e disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele cura o câncer. Se o Senhor se agradar de nós, Ele tira a cegueira espiritual. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Você pode dizer: eu não posso contra o problema, eu não consigo vencer a Satanás, eu não consigo vencer os vícios. Cadê Josué e Caleb para dizer: se o Senhor se agradar de nós? Cadê Josué e Caleb que estão comendo maná? Ele vence por mim. Mas é muita aflição, é muita dor, é muito desespero. Coma maná. Coma maná. Isso te dá força para voar. Isso te dá visão para ver além da cortina de fumaça de Satanás. Isso te dá força para ver além da política. Te dá força para ver além das doutrinas, além do mundo, além da religiosidade. Isso te dá força, te dá visão.
Isso te coloca nas alturas, acima das nuvens, aonde nenhum outro pássaro pode voar. Isso te dá vida para pisar na eternidade. O que você deseja? O que você deseja agora? Peça a Ele, Ele está aqui. Ele está aqui para te suprir. Ele está aqui para te alimentar. Não olhe para a sua pequenez, para a sua fraqueza. Olhe inteiramente para Ele. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Jesus já venceu. Tende bom ânimo. Peça você, fale você com Ele. Fale a palavra. Diga o que você deseja no profundo do seu coração. Seja o que for. Ele ressuscita um peixinho. Ele faz a conversão vir à cena. Ele manifesta a cura. Ele para tempestades. Seja qual for o problema que você tem passado, Ele quebra todas as barreiras. Fale a rocha. A rocha está aqui. A rocha das eras está aqui. Está no nosso cardápio as 70 semanas também. E é uma pedra arrancada sem mãos, que esmiuçará todo este mundo. Essa mesma pedra, ela esmaga Satanás. Ela já derrubou Jericó. Ela já destruiu Sodoma e Gomorra. Essa mesma pedra derrubou as paredes e as portas do inferno. Não há nada que seja difícil para Deus. Duvide de suas dúvidas. Se tiver que duvidar, duvide das suas dúvidas. O irmão Branham disse isso. Eu duvido que Deus não cura. Eu duvido que Deus não se importa com você. Eu duvido. Eu tenho certeza que Ele se importa. Eu tenho certeza absoluta que Ele te ama. Ele enviou o dilúvio porque te ama. Você sabia disso? Ele deu os 10 mandamentos para Moisés porque te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo porque Ele te ama. Tudo porque Ele se importa com você. Ele ainda tem corvos que trazem o pão. Você pode não ver, mas o pão chega. Ele ainda tem viúvas que creem. Ele ainda tem botijas que não cessam de ter farinha e azeite. Ele só quer que você cumpra a sua vontade, que você creia. Ele só quer que você se aparte de todo o pecado e que você creia. Pecado é não crer, é incredulidade. Ele só quer que você creia para que você seja curado, seja liberto. Ele só quer que você creia para receber ao Espírito Santo.
Nós damos o nosso pior para Ele, e Ele nos dá o seu melhor. Pegue o quase nada que você tem, o pouco que você tem, coloque nas mãos dEle. Pegue o seu coração, o seu tudo, e coloque nas mãos dEle. Diga isso a Ele. Diga isso para Ele agora. Senhor, eu me coloco em Tuas mãos. Aqueles que estão assistindo de casa, diga isso para Ele. Senhor, eu me coloco em Suas mãos. Eu me entrego em Suas mãos. Agora permita que Ele seja em sua vida. Permita que Ele seja o teu tudo. Permita que Ele seja o teu alimento espiritual.